Estamos de volta aqui na cozinha do Super Mais e agora vamos cuidar um pouquinho da saúde, né? Fazer uma comidinha diferente, uma coisinha mais funcional para o nosso organismo. E para fazer uma receita deliciosa, a nutricionista Patrícia Marques. Obrigada, Patrícia. Prazer. Que bom, gente. Que bom, né? Com saudade. Pois é, e o pessoal na rua também cobrando, né? E aí hoje a gente vai fazer uma farofa funcional. Isso, não é exatamente uma farofa que a gente está acostumada, aquela farofa brasileira com farinha de mandioca. Mas é uma farofa que vai te dar saciedade, que vai fazer você quebrar o jejum, né? Não ficando muitas horas sem comer. É uma coisa prática que dá pra você carregar na bolsa. Olha que né? ótimo. Exatamente. Por exemplo, tá na fila do banco, deu a hora de comer, lembra que tem um pacotinho que você preparou e que você pode comer ali. Ou se você leva muito tempo para ir para casa, né? O pessoal que mora mais no interior, então tem que pegar algum ônibus e que demore, né? Também é legal para comer dentro do ônibus até chegar em casa. É porque lembrando que o certo é a gente comer de 3 em 3 horas para não dar problema, no né? máximo, estourando de 4 em 4 horas. Então por isso que eu pensei nessa farofa funcional. Funcional por quê? Porque cada ingrediente desses tem uma função dentro do nosso corpo, né? Então, vamos lá? Vamos lá? Antes da gente começar aqui, anota o que você vai precisar. Ingredientes: 6 castanhas do Pará grandes picadas, 1 colher de sopa de gergelim, 1 colher de sopa de semente de girassol, 1 pitada de sal marinho temperado com ervas desidratadas a gosto, 1 pitada de colorau, 4 colheres de sopa de aveia grossa, 2 colheres de sopa de flocos de quinoa, 1 colher de sobremesa de óleo. Então a gente começa por onde aqui e eu queria que você explicasse pra gente, pra quem tá em casa assistindo, qual a propriedade de cada ingrediente, né? A gente vai começar colocando o óleo para Então esquentar um óleo que pode ser óleo, pode ser azeite e qualquer tipo de óleo. Na verdade é uma colherzinha só de sobremesa de óleo. É só pra não grudar mesmo, né? É bem pouquinho mesmo, bem gente. pouquinho. Não precisa lambuzar não aqui, Gilberto. Uma colher de sobremesa. Pouquinho mesmo. Isso. Aí a gente começa com a castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é super rica em gorduras que são importantes para o nosso corpo. De todas as castanhas, ela é a mais gordurosa, a que tem mais gordura saturada. Ela tem em torno de 25% de gordura saturada. Mais o restante das outras gorduras, que são as monoinsaturadas, que tem 41%, e as poliinsaturadas, que é o restante, elas acabam, né, sobressaindo em cima da gordura saturada. Então, proporcionalmente, ela é de excelente qualidade. Além disso, ela ainda é muito proteica e ela é rica em selênio, que é um antioxidante muito interessante. Que espetáculo! Porque ele combate os radicais livres. Então, vai combater doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Alguns estudos mostram que o selênio ele vai combater algum câncer de cólon, câncer de bexiga também. Então, é um alimento muito interessante para a gente ter no nosso dia a dia, né? E também é simples, né? Agora vem em saquinho, pequeno, você pode até utilizar para comer. Outra coisa interessante é que por conta da quantidade de gordura e também pela quantidade de fibra que ela tem, ela te dá essa sensação de saciedade, né? De sentir, come uma, duas, você até força uma barra na terceira, mas já tá legal na segunda. Até porque 2 castanhas mais ou menos desse tamanho, você consegue ter a quantidade de selênio necessária para o seu dia todo, tá? Olha que beleza! Então, nessa receita, a gente pode usar mais ou menos uma castanha desse tamanho, que é uma castanha média, umas 8 unidades. Então, você vai colocar aqui... Inteirinha mesmo? Pode ser. Você pode colocar ela inteirinha ou pode fazer picada. E aí, depende do seu gosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. E aí você vai deixar ela dourar. Outro ingrediente, enquanto ela vai dourando aqui, a gente vai falando sobre outro ingrediente que seria a semente de girassol.
A semente de girassol, ela também é interessante porque ela é rica em ômega 3 e ômega 6, que também são óleos interessantes no sistema cardiovascular, no sistema nervoso central, além do cálcio que ela tem. Então vai atuar tanto para, por exemplo, pessoas que têm problemas de artrite reumatoide, né? Essas doenças articulares que agora no inverno geralmente as pessoas atacam, né, logo. ficam mais nas crises. É um alimento indicado também. Então, assim, o pessoal aí da melhor idade pode consumir. Então, isso aqui é perfeito. Porque todas elas têm quantidade de vitamina E, que é uma vitamina lipossolúvel, quer dizer, ela está diluída aí no meio de gordura. E essa vitamina E, ela também é antioxidante. Vou pegar um pouquinho. Diminuir um pouquinho. Isso. Tá, e essa semente de girassol essa tá crua e tem uma que já vem você cozida, vai comprar né? crua. Por quê? Porque você já vai torrar, né? Uhum. Agora você pode colocar aqui uma colher só de sopa dessa semente. Vou botar só mais um pouquinho. Porque essa colher é pequenininha. E aí, deixa torrar. Agora você tem o gergelim. O gergelim, ele começa... Todas as oleaginosazinhas, elas pipocam, tá vendo? Eu não sei se dá pra ouvir, mas ela dá tá estalando. Dá um estalinho. Mesmo. Agora a gente vai colocar o gergelim. O gergelim, ele tem bastante fibra na composição dele. Então, ele é um excelente alimento para combater a constipação intestinal. Porque ele é emoliente, sabe? E ele é rico em fósforo, em cálcio, vitaminas de complexo B também. Tá pipocando igual pipoca mesmo. Tá pipocando porque a panela tá bem quentinha e ele faz exatamente isso. E no caso aqui eu coloquei uma colher de sopa. Diminui aí. Eu desliguei um pouquinho. Enquanto isso, eu coloco uma pitadinha de urucum. Esse urucum, ele também é rico em flavonoides, em carotenoides, né? Que isso é mais para dar cor aqui. Mas o urucum, ele é rico em carotenoides, que também são antioxidantes, que vão combater todas essas doenças também, mais uma vez, coronarianas e ajudam coronarianas e os tipos de câncer, além de também ajudar no emagrecimento. E a mulherada já... Não só para ativar melanina. Agora eu coloco um pouquinho de ervas desidratadas, que aí você pode colocar o seu gosto. Essas ervas só para poder dar um gostinho a mais. E aí também no mercado tem várias. Lá no Mundo Verde você pode encontrar alho e cebola, alho, cebola e a salsinha, que é essa aqui que a gente vai usar. Tem com tomate. Sabe o que eu achei hoje? Vinagrete. Então, fica bem legal, Vinagrete, né? Desidratada. Nunca tinha. Que aí você só hidrata no azeite, né? E um pouquinho de vinagre. Perfeito. Então, aí aqui tá o temperinho. Esse tempero aqui que a gente tem alho, cebola e manjerona desidratada. Uma pitadinha de sal, eu uso sal marinho, gosto muito, porque não é um sal refinado. E como todo refinado, não só o sal, os refinados eles podem roubar cálcio, zinco do nosso organismo. Então, sempre que puder também estar substituindo, né? Exatamente. É legal a gente fazer isso. O sal marinho, como ele não passa por aquele processo químico, né? Ele é mais natural. Então eu até chamo assim, um sal integral. Não no integral no sentido da palavra, né? Mas mais saudável. Mais saudável. Né? Aqui eu tenho uma misturinha, vou tirar um pouquinho, porque ele já tá ficando moreninho demais. Aqui eu tenho uma misturinha de flocos grossos de aveia e flocos de quinoa. A aveia, ela ajuda a combater o colesterol, né? Por causa da fibra dela, que é o glucamanã. E a quinoa, os flocos de quinoa, eles são super ricos em aminoácidos. E aminoácidos que nosso corpo não fabrica. Então, eu costumo dizer que a quinoa, ela faz quase que a mesma função que o arroz e feijão. Só que ela consegue ainda ser
melhor, sabe? Né? Tem mais vitamina? Não, mais aminoácido que o arroz, que é a combinação arroz e feijão. Ele é um alimento assim de alto valor biológico. Pode substituir então o arroz e feijão pela quinoa? Pode. Ela só tem, assim, o custo para nós brasileiros ainda é um pouco alto, porque ela vem geralmente dali do Peru, da Bolívia, então não é um alimento daqui do Brasil, então é importado. É novidade agora também, tá na moda aí a quinoa, tudo é feito com quinoa. E porque traz saúde mesmo, né? Então aqui a gente pode colocar umas 6 colheres de sopa dessa mistura de aveia com flocos de quinoa. 5, 6, perdi a conta. Aí agora a gente volta a base para virar a farofinha, né? Exatamente. Aí vai ficar tipo uma granolinha, só que salgada. A castanha, se você picar, ela vai ficar até mais crocantezinha. Então vai ficar até, né? De repente vai ficar mais até gostoso. E aí essa farofa, né? Você deu o nome da farofa funcional. A gente pode utilizar nas refeições, com franguinho. Isso. Ou você pode comer exatamente como tá aqui, que a gente pode colocar num pratinho para mostrar como que ficou a consistência disso. Ou você pode usar nesse saquinho, sabe esses saquinhos de sacolé? Pequenininho, que já então, vem. Exatamente. A gente pode usar nesse saquinho e você pode formar as porções. Meio saquinho de sacolé, uma porção. E aí você pode usar durante o dia, né? Substituindo um pequeno lanche. E aí você estava falando que ela pode, se você fizer uma quantidade maior, quanto tempo pode ficar até armazenado? 3 meses você no pode vidro. armazenar num vidro. O vidro tem que estar bem limpinho, bem lavado, lógico, sem resíduo de outros alimentos. E você pode deixar guardadinho ali e toda vez que quiser pode colocar por cima de uma salada, num sanduíche. Também. Pode comer a salada, essa farofinha em um grelhado, né? Um peixe grelhado, um franguinho grelhado. Fica bem interessante. Essa aveia, ela tem que ficar bem torradinha mesmo, bem douradinha, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então tudo isso tem que ficar mais tostadinho, né? Isso. A castanha, o ideal é ficar menos passadinha do que ficou aqui. Mas não vai alterar nada de... Não. É só mesmo o sabor. Para ela saturar mais, deixar mais temperatura. É fácil de fazer, né? Pode desligar? Tá ótimo. É fácil de fazer. Um pratinho. Deixa eu pegar esse aqui. Botar no pequenininho. E o tempero, tá sentindo o cheiro? Pena O que cheiro. vocês não estão sentindo o cheiro. É uma pena mesmo, porque aqui o cheira tão cheirinho, bom. como a gente coloca o temperinho, ele dá um realce. Então você pode fazer essa farofinha salgada para acompanhar assim os pratos salgados, ou você pode fazer a farofinha doce. Pode botar. Na proporção doce, também fica legal. Mas aí, ao invés de você utilizar o sal, você bota um pouquinho de açúcar e tira o alho e a cebola. Pode usar até, de repente, tira os salgados, né? Tira o urucum, o alho, a cebola, os desidratados e o sal. O resto aí você mantém. pode botar um pouquinho de açúcar mascavo para dar uma corzinha e deixar dourar. Aí vai ficar tipo uma granolinha, né? Virar uma sobremesa. Dá até pra botar no iogurte, de repente, né? Uma fruta. Ó, que delícia. Vamos tirar, botar aqui, ó. Só pro pessoal. Então tá aí, gente, ó, uma farofa funcional, porque tem várias funções aí pro nosso organismo, né? E aí, então, essa farofa você indicaria, assim, qual é o público-alvo para essa farofa? Mulheres. Tem que comer. Mulheres. Então vamos lá. Mulheres. Já começamos bem. Por conta da vitamina E. As pessoas convalescentes também, já que previne e ajuda também no tratamento de alguns tipos de câncer, principalmente câncer de cólon, então ele é bem
em fibras. As pessoas com constipação intestinal também vai ajudar bastante. De qualquer idade, Isso, de qualquer criança. idade. De qualquer idade. Então, de repente, quem tem problema aí de prisão de ventre E já as pode... pessoas com problemas de osteoartrite, de artrite reumatoide, né? Que também é bem indicado, já vai ajudar bastante. Olha, bastante coisa Fazendo aí. vitamina E. E é rápido, prático de fazer, no Rapidinho. instante. Esses ingredientes aqui a gente pode encontrar no Mundo Verde. Isso. E aí é só chegar lá e pedir, que o pessoal tá bem treinado para te atender. A gente já queria agradecer aqui o Mundo Verde também. E vamos provar, porque agora eu tô curiosa. Eu acho que você picando vai ficar mais crocante aqui no meio, então ele vai ficar até mais saboroso. Aí também fica a critério de cada um, né? Exatamente. Pode usar... Eu vou até pegar com uma colherzinha, Esse ficou apesar de ser de sal. Eu tô curiosa, porque... Vamos ver. Faz barulhinho. Quanto mais faz barulhinho, mais dificuldade para mastigar, melhor, porque tem bastante fibra, né? Me lembrou alguma coisa. Parece um biscoitinho. Então, essa crocância também é legal, né? Te relaxa, os alimentos crocantes relaxam. E é aquilo que você falou, dá uma sensação mesmo de... Quando você começa a comer, mais um tempinho você já fala assim, não, já tá bom. E aí é essa sensação que as fibras vão te transmitir. Me lembra algum salgadinho, um amendoim. Pode ser. É aquele amendoim que a gente faz Juliana, na frigideira, assim, que a gente passa aquele amendoim vermelho, a gente passa na frigideira, muito parecido, muito parecido. Olha, então tá aí. Farofa funcional, gente, é boa. Eu fiquei aqui meio assim, eu falei, nossa, um monte de coisinha, é diferente, será que isso vai dar certo? Mas é gostoso, realmente, dá pra gente fazer aí no nosso dia a dia. Dá. Quem tá e você fazendo... pode substituir, se não quiser usar a castanha, usa nozes. Tem aquelas amêndoas que já vem laminadas, Laminada, sabe? é uma delícia. Deve ficar muito bom, nunca fiz não, vou fazer. Dá pra substituir então, dá. mas aí continua com o girassol, o gergelim. Isso. Fica bem interessante. Aí você pode mudar só, ou se quiser acrescentar mais alguma coisa. Vou até pegar aqui já a receitinha, o que a gente pode substituir. Pode colocar aqui dentro essa amêndoa laminada, você pode colocar um pouquinho de nozes. Se a nozes for daquele tipo pecan, é melhor ainda. Porque que é ela a maiorzinha, isso, né? que ela é compridinha, né? Ela é bem rica em antioxidantes. De todas é o que tem índice ORAC maior, então é bem legal. Então você pode estar colocando aqui dentro, então, vai ficar bem gostoso. Vamos tentar aqui, eu vou fazer em nutritivo. casa, com certeza. Patrícia, mais uma vez queria te agradecer, muito obrigada. Dicas aí excelentes, né, para nós mulheres e aí para você que já tá na melhor idade, né, abuse da farofa funcional, muito fácil de fazer, muito rápido, muito simples. E os ingredientes você pode encontrar então no Mundo Verde. Um beijo pro pessoal do Mundo Verde. Obrigada, Patrícia. Até a próxima. Até a próxima. Eu vou para um breve intervalo comercial e eu volto já já com mais novidades para você. Não sai daí.